A gente vai começar o Rede Notícias segunda edição desta tarde, reproduzindo novamente um material exclusivo produzido pela nossa repórter Carol Diamante, por todo o Departamento de Jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica, que mostra diversas irregularidades no processo de licitação promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte, por intermédio da Belotour, para a contratação do barco e da tripulação para a realização dos passeios turísticos na Lagoa da Pampulha. O vencedor da licitação é o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, o IBGP, alardeado pela Prefeitura, anunciado pela Prefeitura, como uma empresa com expertise na realização desse tipo de serviço. No entanto, os documentos apresentados pelo próprio IBGP durante o processo de licitação mostram que a instituição, que é uma ONG sem fins lucrativos, não tem atividade econômica ligada nem à locação de embarcação, nem contratação de tripulação e muito menos na realização de passeios turísticos, qualquer atividade turística. Além disso, durante a licitação, no processo licitatório, o IBGP apresentou 2 laudos de comprovação de capacidade técnica que são inválidos, feitos um deles por uma empresa que também não tem nenhum tipo de expertise no assunto, e um outro dele atestado por um dos membros da tripulação do barco. Vamos ver os detalhes na reportagem de Carol Diamante, exclusiva na tela do Rede Notícias e no som da Rádio América. O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa funciona neste prédio na Avenida do Contorno, no bairro Floresta, região leste de Belo Horizonte. A empresa funciona desde março de 2011. A entidade sem fins lucrativos tem como diretora administrativa e financeira Magali Patrícia da Silva Oliveira e como diretor executivo Bruno Rafaeli do Monte. Uma das principais atividades do Instituto é organizar bancas de concursos públicos. No site da entidade é possível verificar que o IBGP atualmente cuida de mais de 100 certames para prefeituras, câmaras municipais, para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e hospitais de todo o estado. No Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, estão listadas as classificações nacionais de atividades econômicas, as CNAEs, do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Gestão. Pelo documento, a principal atividade econômica do IBGP é de atividades associativas não especificadas anteriormente. A entidade também descreve uma série de atividades econômicas secundárias, como a construção de edifícios, administração de obras, atividades de produção cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão, atividades de consultoria em gestão empresarial, serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho, salas de acesso à internet, atividade médica ambulatorial restrita à consulta e atividades de atenção ambulatorial. O documento ainda lista que o Instituto ainda pode atuar em atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores, restauração de obras de arte, restauração e conservação de lugares e prédios históricos, atividades de associações de defesa de direitos sociais e de organizações associativas ligadas à cultura e à arte. No entanto, mesmo apta para uma série de atividades econômicas, a entidade sem fins lucrativos não está habilitada para a locação de embarcação com tripulação voltada à navegação turística, conforme estabelecido pelo edital aberto pela Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Belotour em 5 de novembro deste ano. O mesmo edital informa que estarão impedidos de participar de qualquer fase do procedimento os interessados que se enquadrem em quaisquer das situações a seguir, entre elas a cujo objeto social seja incompatível com desta licitação, como é o caso do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa.
O diretor executivo do IBGP, Bruno Rafaeli do Monte, afirma que a entidade estaria apta a participar da licitação por ter listado em seu estatuto a possibilidade de atuar em atividades turísticas. Na verdade, nosso estatuto permite equipamentos de ligação turística, entendeu? Então, esse é um propulsor na área turística. Então, ele está cobertado nessa linha turística nossa. Uma das exigências feitas no edital de licitação para a contratação do barco para passeios turísticos na Lagoa da Pampulha, a Belotour exige que os participantes tenham qualificação técnica para exercer a locação da embarcação e a contratação da tripulação, que ficará responsável pela operação do barco nos passeios turísticos. Na licitação, o IBGP apresentou 2 atestados de capacidade técnica. Um deles é assinado pela 2R Tecnologia e Inovações Limitada. No documento, a empresa informa que a entidade prestou serviços de transporte aquaviário para a 2R neste ano e que detém competência técnica para transporte aquaviário, passeios turísticos, inclusive em águas interiores, estando apta para prestação do serviço e locação de equipamentos para embarcação de 30 pessoas. Entretanto, a 2R Tecnologia e Inovações não possuía entre as atividades econômicas qualquer uma ligada tanto a atividades turísticas como a de locação de embarcações e contratação de tripulação, o que impede de emitir o atestado de capacidade técnica. O segundo atestado apresentado pela IBGP é emitido pela São Francisco Logística, Locação de Equipamentos, Veículos e Barcos, localizada em São Gonçalo do Abaeté. O documento afirma que o IBGP executou de forma satisfatória serviços de locação de embarcação e apoio técnico em atividades voltadas ao desenvolvimento de projetos de promoção turística. O atestado é assinado por Bruno Albino Magalhães, identificado como sócio administrador da empresa. Bruno é apresentado pelo próprio Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa como um dos integrantes da tripulação que conduzirá o barco nos passeios, o fato que o impede de emitir o atestado de capacidade técnica, como afirma o próprio edital da Belotour. Além de Bruno, o outro integrante da tripulação do Penélope Charmosa é Martius Leone Fonseca, proprietário do barco segundo o Registro Nacional da Embarcação e no rol de embarcações emitido pela Marinha do Brasil. Segundo o diretor do IBGP, Bruno Rafaeli do Monte, Martius faz parte do quadro de associados da entidade, algo que não é encontrado no estatuto da instituição. Segundo o contrato de comodato para a cessão do barco para o Instituto, será feita gratuitamente, mas o diretor executivo do IBGP, Bruno Rafaeli do Monte, afirma que o valor recebido da Prefeitura será usado para melhorias e adaptações na embarcação. Conhecida aí como Penélope Charmosa, que é o nome que foi dado lá até para potencializar o turismo feminino, as mulheres irem pescar em Três Marias, então ele teve todo um pensamento para abranger, para acolher mais as mulheres lá. Então, assim, foi um projeto desenvolvido lá e aí a gente trouxe agora para Belo Horizonte adaptar ele para esse edital da Prefeitura. Então, ele está em todo um processo de reconstrução, adequação, plotagem para começar esse projeto na Prefeitura. Ele tem 3 anos lá em Três Marias que está nessa navegação lá, turística. E antes disso, ele já navegou em outras lagoas, rios? Aí ele já teve navegação mais particular também, né? Porque nós não somos o primeiro dono dele e tudo, então ele já teve outros fins particulares. É um barco de comodato de um associado nosso, então nós somos uma associação. Esse associado tem esse equipamento que já roda em Três Marias, ele tem 2 equipamentos lá, e aí com a vinda desse edital da Prefeitura, nós tivemos interesse junto com ele de formatar esse projeto. É um barco que a gente esse associado já comprou há mais tempo, né? Ele tem um custo mais elevado de manutenção e tudo, então não está coberto nesse valor, então foi um investimento pessoal dentro desse associado, entendeu? Então ele tem um valor considerável, mas não tem essa necessidade agora, entendeu? Por isso que eu não divulgo os valores, porque é uma coisa até pessoal. De acordo com a empresa responsável por fazer a embarcação turística na Lagoa da Pampulha, a IBGP,
Ela é considerada qualificada para fazer esse tipo de navegação por ter atuado na navegação turística em parceria privada na cidade de Três Marias, noroeste de Minas Gerais. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o Penélope Charmosa sendo usado em diversos passeios turísticos em Três Marias, região noroeste do estado. Desde o fim de semana, o barco está em Belo Horizonte. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informa que a embarcação contará com a instalação de 10 longarinas, cada uma com 3 lugares e assentos individualizados. As estruturas serão distribuídas em 5 fileiras, com 2 longarinas por fileira, garantindo um corredor central para a circulação dos passageiros. As cadeiras serão instaladas exclusivamente na área coberta da embarcação. A área descoberta do pavimento inferior não terá assentos, assim como o pavimento superior, que permanecerá livre para acesso e circulação. Também nota, a Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 1º Distrito Naval, informa que a Capitania Fluvial de Minas Gerais tem por atribuição a fiscalização do tráfego aquaviário, ficando a cargo do Executivo Municipal autorizações específicas sobre os tipos de embarcações que poderão navegar na Lagoa da Pampulha. Além disso, a quantidade e disposição de passageiros nas embarcações devem estar em consonância com as definições preconizadas no projeto. Adriana, ouvinte da Rádio América, telespectador da América TV, da TV Horizonte, também das nossas plataformas digitais. Desde o dia em que foi anunciada a chegada do barco, que a gente foi até ele, eu senti que muita coisa estava errada nessa questão. Primeiro, por ser uma pessoa que nasceu e cresceu numa cidade de praia, turística, e que tem uma convivência maior com passeios náuticos, né, com barcos. E ao ver aquele catamarã, eu sinceramente me assustei com o que eu vi. Não pelo nome, Penélope Charmosa, tem muita gente tirando isso, inclusive esse é o nome oficial do barco, no registro oficial da embarcação na Marinha do Brasil. Mas me chamou a atenção pelos preços, pelos custos. Para você ter uma ideia, a Prefeitura vai pagar R$ 822 mil por mês, pelos 3 meses, desculpe, pelo aluguel desse barco. Isso dá a bagatela, Adriana, de R$ 6.833,33 por dia de aluguel. Os passeios vão ser feitos de quinta a domingo, 2, 3 vezes por dia. Se a gente for fazer essa divisão ainda por passeio, esse preço vai ficar ainda maior, porque o barco não vai rodar de segunda a segunda, ele roda quinta, sexta, sábado e domingo. E esse valor aqui que eu fiz de divisão é pelo cômputo geral dos dias do contrato, da vigência do contrato. Se a gente fizer uma pesquisa de mercado, um aluguel de um barco desse por dia não sai por mais que R$ 2.500, R$ 3.000. Quem tem costume de ir em Três Marias, Capitólio, sabe muito bem disso. Estou falando nem de mar, não estou falando nem de oceano. Estou falando aqui, da nossa realidade de Minas Gerais. E quando a gente vê que quem contratou o serviço, quem ganhou a licitação, é uma empresa que não tem nenhuma expertise na realização desse tipo de serviço, que laudos, comprovações técnicas fraudulentas, não tem outra palavra, gente, fraudulentas, foram emitidos por uma empresa que tem expertise em criação de programas de computador, e por outro, que é um dos comandantes do barco. A segunda empresa é de um rapaz que é o dono da segunda empresa, é de um rapaz que vai fazer parte da tripulação, ou seja, contratado do licitante. Os atestados foram dados por uma empresa que não tem expertise e pelo próprio licitante. É como se eu dissesse para o poder público: olha, mesmo eu não garantindo para você que eu sei fazer isso, eu sei fazer, viu? E o poder público fazer isso aqui, ó, fechar os olhos, tapar os olhos para isso. A gente está falando de R$ 822 mil, e não é só pelo dinheiro, é pelo risco eminente.
O próprio diretor executivo do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa, Bruno Rafaeli do Monte, vocês acabaram de ouvir, ele acabou de dizer, primeiro não quis dizer quanto que iria pagar para o contratante. Está gratuito, não tem problema nenhum. O próprio contrato que vocês mostraram para a prefeitura diz que a sessão é de graça. Ótimo. Mas para onde vai esse dinheiro? Ele mesmo diz, para reformar o barco. Nós estamos dando R$822 mil para que um dentista de Três Marias reforme o seu barco. É isso que está acontecendo. Vem o prefeito hoje numa outra emissora fazer gracinha, dizer que a população vai fazer gracinha, senhor prefeito, é isso. Porque se o senhor continuar com essa licitação de pé, o senhor é um irresponsável. Está praticando crime de improbidade administrativa. Porque essa licitação é fraudulenta. Não sou eu que estou dizendo isso, são os documentos nos quais nós tivemos acesso que são públicos. O Newton está aí dentro do switcher, o Rafael. Se ele tiver, só para a gente poder dizer, eu vou dar o caminho. Se você é telespectador, telespectadora, ouvinte do Rede Notícia, quiser lá fazer a sua própria questão, isso está fácil. Isso está disponível no site do governo. O Portal Nacional de Contratações Públicas. Lá está disponível todo e qualquer edital para você verificar. Só você colocar lá. Só você procurar na pesquisa o edital do Barco da Pampulha, colocar o número e procurar. E aí ele vai te abrir um outro site, que é o compras.gov.br, que faz o acompanhamento da contratação de cada uma das licitações do Brasil. E só para você saber, o pregão eletrônico dessa licitação é o número 9010/2025. Está lá. Todos os documentos que nós apresentamos estão lá. Ainda tem outras irregularidades, que essa matéria da Carol, brilhante, inclusive, de mais de 9 minutos, ainda tem outras irregularidades que a gente já vai trazer amanhã, que fere o edital de licitação para contratação pública. A gente está falando de dinheiro público, a gente está falando de bem público. É necessário, é urgente que a gente não aceite mais o dinheiro público ser usado ao bel prazer. Você entregar quase R$1 milhão para promover passeios públicos para uma empresa que não tem expertise para fazer isso é jogar dinheiro fora e, em segundo lugar, mais grave ainda, é colocar em risco as pessoas que vão estar num teste feito por uma prefeitura que não tem expertise em passeios náuticos, que contrata uma empresa que também não tem expertise em passeios náuticos. E aqui, para não dizer que eu só estou falando da prefeitura, me admira e me deixa pasmo o posicionamento da Marinha do Brasil, que literalmente diz, eu que sou o que tem expertise nessa história toda, porque se a empresa contratada não tem expertise, a Prefeitura de Belo Horizonte muito menos, porque a navegação na Lagoa da Pampulha estava proibida desde a década de 1950. Então a prefeitura não tem expertise nenhuma sobre esse assunto. A verdade é essa. A Guarda Municipal tem expertise nenhuma sobre esse assunto. E a Marinha, que tem expertise, diz, não, a fiscalização por conta da prefeitura. Ou seja, esse processo está todo errado, todo viciado e tem que ser urgentemente paralisado. Para o bem da população de Belo Horizonte, que se façam os passeios na Pampulha. Se a decisão do poder público é essa, que se façam, mas de maneira responsável e correta, honesta, idônea, porque o processo que a gente mostrou não tem nada disso. E quem fiscaliza o executivo são os vereadores, né? É a Casa Legislativa. E a gente quer saber, Milene Alves está lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte, como que a notícia repercutiu por aí. Milene, bem-vinda, boa tarde para você. Boa tarde, Adriana, boa tarde, André, e a todos que nos acompanham aqui no Rede Notícia.
Olha só, a vice-presidente da casa, a vereadora Fernanda Pereira Altoé, do Partido Novo, protocolou um requerimento na Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércio e Serviços, um pedido de explicações à Prefeitura sobre as irregularidades divulgadas pela reportagem exclusiva do Rede Notícia na licitação para a contratação do barco para passeios turísticos na Lagoa da Pampulha. O requerimento vai ser analisado pela comissão amanhã, em uma sessão que acontece a partir de 13h30 da tarde. Se for aprovado, aí passa para a mesa diretora da Câmara e aí, mediante o sim, é enviada para a Prefeitura, que tem até 30 dias para responder sobre o assunto. E só para lembrar, o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, Indústria, Comércios e Serviços, que vai avaliar o pedido, é o vereador Braulio, do Partido Novo, que presidiu lá em 2023 a CPI que investigou os contratos da Prefeitura para despoluição do espelho d'água na Lagoa da Pampulha. E, inclusive, ele está aqui para falar conosco um pouquinho sobre esse assunto do catamarã, dos passeios na Lagoa da Pampulha. Vereador, vou começar pedindo para você explicar, quais são os pontos que mais chamam a atenção nesse processo. Boa tarde. Boa tarde. De fato, a gente fica surpreso porque, além de ser muito dinheiro, existem várias controvérsias do próprio processo licitatório. Então, por isso que a gente já tem esse encaminhamento que vai para a comissão para ser avaliado e queremos sim explicações, queremos transparência. Afinal de contas, a gente está falando de quase R$1 milhão e que, infelizmente, não está dando a devida transparência, a devida coerência. Afinal de contas, eu tenho sido um dos mais críticos com relação a essa retomada de navegação na Pampulha. Nós não podemos permitir que a navegação da Pampulha faça com que se tampe o sol com a peneira. Ou seja, os problemas que a gente tem hoje de chegada de poluição na lagoa, os problemas que a gente tem na região oeste, de assoreamento, toda a questão do ecossistema da Lagoa da Pampulha, que a gente precisa de resolver, não pode ficar para trás por causa de um novo processo aí de navegação, principalmente pelo preço que está se contratando. Tendo em vista essa necessidade de transparência, o senhor, como presidente da comissão, mediante essa reunião que vai acontecer amanhã, o senhor acha então que tem tudo para ir para frente, esse pedido de explicações, essa solicitação de informações pela Prefeitura deve então ser aprovado pela comissão? Sim, acho que vamos aprovar. É fundamental que a gente tenha essas explicações, até também para que dê o espaço para a Prefeitura realmente esclarecer os pontos. Minha preocupação é que cada vez que a gente pega e toma uma decisão dessas, de gastar um volume de dinheiro desse, a gente está questionando sobre as prioridades das próprias políticas públicas, né? Será que isso era o mais importante para Belo Horizonte agora, gastar esse dinheiro com navegação gratuita na Pampulha? Então, existem outras formas, tem outras maneiras de se fazer isso, mas eu sempre alerto. Eu acho que a gente tem que estar preocupado com a saúde das pessoas. A gente ainda tem uma lagoa que recebe poluição. Navegar na Lagoa da Pampulha pode trazer problemas para a saúde das pessoas. Então, nesse caso, além da explicação sobre as finanças, sobre o lado financeiro, a licitação e tudo mais, o senhor pretende pedir alguma explicação sobre a condição da lagoa, de repente, algo que diz respeito a essa questão que pode afetar a saúde? Então, da parte que a gente já vem como desdobramentos da investigação da CPI da Lagoa da Pampulha, tanto a CPI 1 de 23 como a CPI 2, que foi 2024, esse trabalho de acompanhamento a gente já vem fazendo. Inclusive, recentemente, houve uma audiência pública metropolitana que tratou dessa matéria. Esse pedido de informação que a gente deve aprovar nessa quinta-feira, ele é mais específico do processo licitatório da contratação do barco que está já parado lá, esperando realmente tudo se concluir. Muito bem, então o processo já está correndo de maneira completa, E eu queria saber do senhor, como a gente acabou de dizer aqui, o senhor já participou de outras fiscalizações envolvendo a Prefeitura de Belo Horizonte sobre outros mandatos, inclusive, o que o senhor acha que toda essa questão, de tantas necessidades de fiscalização, de tantas suspeitas de atividades ali que não condizem muito, o que isso diz sobre a gestão de BH? A Pampulha não aguenta mais ser palco de processos fraudulentos, de contratos feitos de forma irregular. A Lagoa, em 20 anos, já consumiu mais de 1,4 bilhão de reais e esses contratos não trouxeram efetividade, que é justamente proteger o nosso patrimônio cultural tombado desses desgastes por poluição chegando, por assoreamento chegando, por lixo sendo recebido na Lagoa. Gastou-se muito dinheiro e até hoje a gente continua com o problema.
Quando a gente vai investigando a fundo dos contratos, a gente começa a ver a quantidade de irregularidades, inclusive do próprio processo licitatório inicial, mas das próprias renovações que foram feitas sem a devida concorrência. Agora entra o barco para ser mais um dos contratos da Lagoa para a gente ficar de cabelo em pé. Muito bem, vereador, muito obrigada. A gente agradece, então, a participação do vereador Braulio Lara, do Partido Novo, que trouxe aí mais explicações sobre a comissão que vai julgar esse requerimento enviado pela vereadora Fernanda Pereira Altoé. Eu volto com vocês. Obrigada, Milene, pelas informações. Obrigada também ao vereador, Braulio Lara, do Partido Novo, que vai acompanhar de perto, ele que é o presidente da Comissão de Mobilidade, essa situação. E o vereador falou, sobre o prazo que a prefeitura vai ter para se explicar, para explicar à comissão todo esse arsenal, de denúncias e todo esse arsenal que foi levantado de denúncias pela apuração aqui do Rede Notícia. Mas, antes de tudo, o prefeito precisa explicar à população, o que aconteceu, explicar realmente, por que essa empresa foi escolhida, explicar se esses documentos, a origem desses documentos, explicar de alguma forma, tem que ter uma justificativa. A gente precisa ter uma resposta por parte do prefeito. Pelo menos a população de Belo Horizonte espera isso da figura pública, que é o prefeito de Belo Horizonte. Então, a gente aguarda o posicionamento da prefeitura, o espaço está aberto, inclusive, para o prefeito, se quiser vir aqui se manifestar, se quiser vir aqui explicar, conversar sobre esse assunto. Eu acho que a população de Belo Horizonte merece uma explicação do que está acontecendo. Afinal, é dinheiro público, afinal, há muitos problemas que precisam ser resolvidos na cidade. E aí a gente precisa de uma solução e também de uma explicação, de um ponto final aí nessa história. E, enfim, a investigação continua aí, pelo menos por parte da Câmara. E é bom a gente ficar sempre de olho, sabe? Eu acho que esse assunto, André, e você foi muito sagaz em apurar e verificar, Você falou pela sua experiência, pelo ambiente que você cresceu, que você viveu, você percebeu que tinha alguma coisa de diferente, alguma coisa de errado, de suspeito ali naquele processo. E principalmente pelos atropelos que a prefeitura vem cometendo nos últimos anos. E aí eu não estou falando da gestão do Álvaro Damião, estou falando das sucessivas gestões da prefeitura em relação à própria situação da Lagoa da Pampulha. O vereador Braulio Lara agora foi muito pontual na fala. Não é possível que a Pampulha continue sendo o local onde escândalos e mais escândalos vão vindo à tona, o dinheiro público sendo jogado e a população não vendo o resultado prático. É bom a gente lembrar que você falou de esclarecimento sobre a questão do barco, o prefeito Álvaro Damião ainda deve esclarecimentos sobre o contrato de despoluição da Lagoa da Pampulha, 4,5 milhões de dólares por ano, que foi alvo de uma investigação da Polícia Federal, demonstrando que esse dinheiro, ao invés de estar indo para a despoluição, estava sendo desviado para outros fins, para enriquecimento ilícito. E a Prefeitura até agora também se calou sobre esse assunto. E para concluir o meu pensamento, quando eu te citei, André, a importância da gente ficar atento a tudo que acontece na nossa cidade. Nós temos um olhar mais direcionado, nós somos jornalistas. E nós somos, de certa forma, os fiscais também do povo, A gente dá voz ao povo, à população. A população se sente representada, muitas vezes, por nós, jornalistas, Temos acesso, vamos lá, verificar o que está acontecendo e tudo. Mas a população pode ter acesso a isso tudo. Como a gente diz, como o André falou aqui há pouco, esses documentos são públicos. Então, dá para você verificar. Hoje há transparência, há o portal da transparência, tudo está na internet. Isso é lei, precisa ser colocado e precisa ser transparente. Então, há a possibilidade de você verificar tudo. Então, a gente tem que ficar bem de olho no que acontece, principalmente com o nosso dinheiro.